Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante, voltando quase 2000 anos no tempo. Vamos desvendar um código espiritual que moldou o mundo como o conhecemos. Um código escondido à vista de todos nos primeiros séculos da era cristã. Preparados para uma viagem ao coração da história e da fé? Então, vamos lá. Imaginem um mundo onde uma nova fé estava a nascer, espalhando como fogo em palha seca pelo Império Romano. Os primeiros cristãos enfrentavam perseguições intensas. A sua crença era vista como uma ameaça algo subversivo. Como é que eles comunicavam as suas ideias mais profundas, os seus segredos espirituais, num ambiente tão hostil? Eles usaram símbolos que eram mais do que simples desenhos. Eram chaves para um universo de significado. Vamos começar com um dos mais famosos, o peixe, ou íctis em grego. Já viram este símbolo em carros ou joias, certo? Mas sabem o que realmente significa? Íctis é um acrônimo. Cada letra da palavra grega para peixe inicia uma palavra numa frase poderosa. Iesus Christos Theou Ius Soter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. O peixe não era apenas um desenho, era uma declaração de fé secreta. Se um cristão desenhasse um arco na areia e outra pessoa completasse o desenho do peixe, sabiam que estavam na presença de um irmão de fé? Era um código de reconhecimento, um sinal de segurança e comunidade num mundo perigoso. Mas o seu código vai muito além do peixe. Pensem na âncora. Para os romanos era um símbolo de segurança e esperança em viagens marítimas perigosas. Os primeiros cristãos adotaram este símbolo e deram um novo significado. A âncora tornou a representação da esperança inabalável em Cristo. A segurança da alma no meio das tempestades da vida e da perseguição. A cruz, que hoje é o símbolo universal do cristianismo, era muitas vezes disfarçada na âncora com a sua haste vertical e a barra horizontal. Era uma forma sutil de expressar a sua fé na crucificação e ressurreição, sem atrair atenção indesejada. E o que dizer do bom pastor? A imagem de um pastor carregando uma ovelha nos ombros era comum na arte greco-romana, simbolizando filantropia e cuidado. Os cristãos viram nesta imagem o retrato perfeito de Jesus. Ele era o bom pastor que busca a ovelha perdida, que cuida do seu rebanho com amor e sacrifício. Esta imagem, encontrada por todo lado nas catacumbas de Roma, não era apenas arte. Era uma mensagem de conforto e salvação. Dizia aos fiéis: não importa o quão perdido se sinta, o pastor virá resgatá-lo. Era um lembrete constante do amor e da proteção divina. Outro símbolo fascinante é a pomba. Frequentemente representada com um ramo de oliveira no bico, a pomba já tinha uma longa história. Na história de Noé, ela trouxe o ramo como sinal de que o dilúvio tinha acabado e a paz tinha sido restaurada entre Deus e a humanidade. Para os primeiros cristãos, a pomba tornou o símbolo do Espírito Santo, que desceu sobre Jesus no seu batismo. Ela representava a paz, a pureza e a presença divina guiando a alma do crente para o seu descanso eterno no paraíso. Agora, vamos falar de algo um pouco mais misterioso. O monograma Chi-Rho. Parece complicado, mas é simplesmente a sobreposição das duas primeiras letras da palavra Cristo em grego. O 3E que parece um X e o Rho que parece um P. Este símbolo tornou-se famoso depois de, segundo a tradição, o imperador Constantino ter visto numa visão antes de uma batalha crucial. Ele colocou o Chiron nos escudos dos seus soldados e venceu. A partir daí, este monograma deixou de ser um código secreto e tornou-se um emblema de vitória e poder imperial, marcando um ponto de viragem na história do cristianismo. E não podemos esquecer o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. No livro do Apocalipse, Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Este símbolo, muitas vezes usado junto com outros como o Yuki-Rho, era uma poderosa afirmação da divindade de Cristo. Ele não é apenas uma figura histórica, ele é eterno, abrangendo toda a existência, desde o início absoluto até o fim dos tempos. Era uma declaração teológica profunda, condensada em apenas duas letras. Esses símbolos não eram apenas senhas para evitar a perseguição. Eles eram ferramentas de ensino, catecismos visuais, numa época em que a maioria das pessoas não sabia ler. Estas imagens transmitiam as verdades centrais da fé de uma forma imediata e poderosa. Olhar para uma âncora
era meditar sobre a esperança. Ver o bom pastor era sente-se amado e protegido. Cada símbolo era uma porta de entrada para uma reflexão espiritual mais profunda. Este código visual criava um forte sentido de identidade e comunidade. Imagine ser um cristão em Roma, a caminhar por uma rua movimentada, sentindo-se sozinho e talvez com medo. De repente, vê um pequeno peixe arranhado numa parede, ou uma âncora gravada num anel. Naquele instante, sabe que não está sozinho. Faz parte de uma família, uma rede de crentes unidos pela mesma esperança e pelo mesmo Salvador. Estes símbolos eram a cola que mantinha estas comunidades unidas. Então, por que é que este código espiritual é tão relevante para nós hoje? Porque nos lembra que a fé pode florescer mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Lembra-nos do poder da criatividade, da comunidade e da coragem. Os primeiros cristãos não tinham edifícios imponentes, poder político ou aceitação social. Eles tinham uma mensagem, uma comunidade e um código que os unia. Da próxima vez que vir um destes símbolos antigos, não o veja apenas como um enfeite. Lembre-se da sua história. Lembre-se dos homens e mulheres que arriscaram tudo e que usaram essas imagens simples para partilhar as verdades mais profundas do universo. Eles doxerhumanos um legado, um código que continua a falar aos nossos corações hoje, um convite para descobrirmos a profundidade, a esperança e o amor que eles encontraram. Espero que tenham gostado desta viagem ao passado. A história dos primeiros cristãos é uma fonte inesgotável de inspiração e sabedoria. Se este vídeo o fez pensar, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perder os nossos próximos mergulhos na história. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.